Olha, eu quero falar sobre uma coisa que às vezes tem pessoas que não vão entender o que eu estou dizendo. Eles vão criticar, mas eu já vi, né, em vídeo pessoas que são judeus admitindo que se não fosse a Segunda Guerra, se não fosse o Holocausto, os judeus não teriam voltado para sua terra. Então, note que um fato, ela traz uma consequência. E essa consequência, às vezes, se não tivesse acontecido aquele fato, um fato ruim, a consequência desse fato ruim não teria trazido uma coisa em que está estabelecida hoje. Vamos ver o lado ruim, depois vamos ver o lado bom das coisas. Porque a Escritura diz assim, que Deus faz com que o que aconteça com as pessoas que acreditam nele, tudo seja revertido para o bem. Está em outras palavras, mas eu traduzi de uma maneira que vai ficar mais fácil. Tudo contribui para o bem daqueles que servem a Deus. Tudo? Como assim? O apóstolo Paulo escreveu, e na época havia perseguição, morte dos santos. E ele escreveu, tudo contribui para o bem daqueles que servem a Deus, daqueles que temem o seu nome. Veja no caso dos judeus, que eles, né, apesar de praticar judaísmo, não acreditar em Jesus, né, porque eles não acreditam, eu estou falando do judaísmo antigo, não estou falando desse judaísmo messiânico, né, que é considerado uma coisa nova. Aquele judaísmo que vem desde a época dos fariseus, dos saduceus, que é o judaísmo ortodoxo, embora que houve muitas mudanças também nesse judaísmo, né? Quando eu falo judeu aqui, às vezes eu estou falando de judaísmo, eu não estou falando de judeu, pessoa, indivíduo, né? Eu estou falando de judaísmo. Quando eu digo os judeus, porque na Bíblia também está escrito assim, quando fala os judeus perseguia Paulo, Paulo também era judeu. Significa que todos os judeus perseguiam Paulo. Quando fala os judeus, se refere ao judaísmo, praticante de judaísmo, né? Pertencente à religião especificamente. Porque também os apóstolos eram judeus e eram perseguidos pelos judeus, ou seja, praticantes de judaísmo. Então, se não houvesse acontecido a Segunda Guerra Mundial, se o Hitler não tivesse feito aquela perseguição em cima dos judeus, os judeus não teriam recebido a sua terra de volta. Veja que curioso que é isso. Por quê? Porque foi a comoção popular, a comoção das nações que compuseram a ONU, que fez com que houvesse uma votação para que fosse estabelecido um Estado judaico. Então, o Hitler queria destruir os judeus. Inclusive, ele colocou aquela frase, solução final. Por que o Hitler colocou essa frase? Porque eu não li a respeito e nem vi nenhum programa falando a respeito disso, mas eu chego à conclusão de que naquela cabeça louca dele, e também daqueles que o ajudavam, né, eles chegaram à seguinte conclusão, falou, é o seguinte, nunca conseguiram acabar com os judeus. E o Hitler também tinha essa coisa de ficar explorando as histórias, né, a história do mundo. Ele acreditava também que existia, por isso que foi feito aquele filme Os Caçadores da Arca Perdida. Teve também aquele filme, inclusive o filme do Indiana Jones, né? Teve outro filme do Indiana Jones também, que envolvia o pessoal do Hitler lá, né? E por ocasião da Segunda Guerra, que é o Santo Graal. Agora eu me esqueci o nome do filme, mas envolvia lá o Santo Graal. Então, no filme, é claro que é ficção,
mas havia um fundo de verdade, ele estava querendo achar esse santo grau no filme lá para poder tomar, né, nesse cálice e viver para sempre. Claro, tem uma fantasia ali, né? E também a arca. O Hitler supostamente estava querendo encontrar a arca para poder ter o poder de vencer as guerras, né? Tem um fundo de verdade nisso, por quê? Porque havia sim, inclusive você pode pesquisar na internet, havia um grupo, né, nesse povo aí que fazia parte da SS, fazia parte das outras organizações secretas ali, um grupo religioso, um grupo místico ali dentro do pessoal como é que pode ser chamado isso? Esses matadores, né, de judeus e matadores de outras classes de pessoas também, né? Havia no meio desse povo ali do Hitler, esses soldados, esse povo do mal, né, que só pensava em matar e se estabelecer como governantes do mundo todo. Então havia um povo, um grupo ali místico que estava fazendo algumas, vamos dizer, mexendo os pauzinhos para que a guerra desse certo, para que no final eles conseguissem executar os seus planos, né? E o Hitler também, é claro, estava sabendo disso. Por isso que foi inspirado, foi inspirado nisso o filme do Indiana Jones lá, sobre que eles estavam buscando coisas misteriosas, místicas, né, para poder reforçar ali, para receber mais poder para vencer guerras. E o Hitler, com certeza, quando ele pretendeu, né, exterminar os judeus, ele pensou no seguinte, ele disse, olha, é o seguinte, deve ter pensado consigo, bom, 4 reinos mundiais não conseguiu, mas eu vou conseguir, porque eu vou ficar na história como aquele que exterminou os judeus. Por isso que ele se empenhou tanto nisso. E ele criou aquela frase, voltando ao que eu estava dizendo naquela hora, ele criou a frase assim, solução final. Por que ele criou essa frase, solução final? Essa maldita frase, solução final. Porque tentaram, na cabeça dele, né, no entendimento dos outros lá, não sei se foi ele ou foi outros que criaram essa frase, alguém tentou e não deu solução. Então eles criaram o que eles achavam que ia ser a solução final, quer dizer, depois dessa não vai haver outra, porque essa vai funcionar. Então, como os 4 reinos, grandes reinos do mundo, Babilônia, Medos e os persas, Grécia, Roma, não conseguiu, né, segurar os judeus por lá e acabar com a nação de Israel de vez, acabar com o povo de Israel de vez, acabar com os judeus, então ele falou, eu consigo, eu vou dar a solução final. Mas o tiro saiu pela culatra, porque o que acabou acontecendo? Ele nem pensava nem que ia acontecer uma coisa dessa, que foi por causa dessa perseguição dele em cima dos judeus, foi por causa dele, achou que ia conseguir exterminar os judeus, que deu, né, houve essa comoção depois da Segunda Guerra, quando o Hitler já estava morto, e começou o julgamento, né, dos outros que sobraram, do povo do mal lá que sobrou, que estava junto com o Hitler matando pessoas e fazendo todo tipo de maldade, começou o julgamento deles. E nesse meio tempo houve uma comoção popular das nações para que Israel tivesse a sua própria terra. Os judeus pudessem ter a sua terra de volta. E acabou acontecendo uma coisa incrível, uma coisa que ninguém esperava. Inclusive a Igreja Católica teve que mudar os seus escritos, teve que mudar a sua teologia. Por quê? Porque segundo a Igreja Católica, o entendimento era o seguinte, que Deus fez promessas que não havia se cumprido ainda. E como o país de Israel não existia mais, então as promessas de Deus agora estavam para a Igreja Católica. A Igreja Católica não queria que Israel voltasse a ter a sua terra. Por quê? Porque Israel, vamos dizer assim, entre aspas, voltaria a ter o seu privilégio de sacerdócio de Deus. E como a Igreja Católica carrega essa coisa de sacerdote, representar Deus,
os judeus de volta na terra não seria benefício para a Igreja Católica, porque haveria dois sacerdócios, o sacerdócio da Igreja Católica e o sacerdócio judaico. Por quê? Porque eles temiam que, logo que Israel voltasse para lá, reconstruiria o templo, né, e voltaria a praticar novamente, né, o que se fazia no Antigo Testamento. E como a Igreja Católica segue, vamos dizer assim, uma cartilha do Antigo Testamento, que é o sacerdócio, que o sacerdócio acabou, não existe mais essa coisa de sacerdócio, que cada pessoa individualmente é um sacerdote. Então a Igreja Católica temia, né, que Israel se restabelecesse um sacerdócio, e a Igreja Católica ficava como suposto sacerdócio, um sacerdócio secundário, um sacerdócio de mentira, porque o verdadeiro seria o povo de Israel, porque Deus fez pacto com Israel, não fez pacto com Roma. Mas acabou que, por causa do Holocausto, houve uma comoção. Eu já vi judeu confessando isso, que se não fosse o Holocausto, eles não teriam a terra deles de volta, né? Então foi necessário que acontecesse uma coisa assim, para que eles tivessem a terra deles de volta. Já era um plano de Deus, não é que foi Deus que levou eles de volta lá, mas era um plano de Deus que eles voltassem para a terra de Israel, porque está escrito: eu te julgarei na sua terra, porque Deus prometeu que vai julgar Jerusalém, vai julgar Israel, e para se cumprir a profecia eles tinham que estar de volta na terra deles, porque está escrito que Deus julgaria ela, a meretriz, a prostituta, Deus julgaria ela na sua terra, está escrito na profecia. Como que ia julgar na sua terra se eles não tinham terra mais, se eles não tinham país? Então é claro que por ocasião do final dos tempos, eles voltariam para sua terra por causa da profecia, a força da palavra de Deus. De um jeito ou de outro, aconteceu deles voltar para lá. Não foi Deus que levou eles lá, foi a ONU, mas se cumpriu a profecia, né, que Deus prometeu que ia julgar a meretriz na sua terra. Fala, mas por que meretriz? Não estou entendendo, rapaz, você está chamando de meretriz aí, Israel de meretriz? Sim, porque o povo, Israel, tinha um pacto com Deus. O pacto é casamento. E muitas vezes na Escritura lemos lá que Deus era o marido e Jerusalém, ou Israel, né, é a esposa que se prostituiu com os reis da terra. E estão em prostituição. Por quê? Porque faz parte da ONU. ONU é o quê? Reis da terra. Então a meretriz está em prostituição com os reis da terra. E durante todo esse tempo que ficou fora da terra de Israel, cumpre-se a profecia que está em Apocalipse, que ela andaria pelas nações, dando a beber aos reis da terra o vinho da ira da sua prostituição, ou seja, fazendo com que Deus se irasse também contra as nações e pedisse vingança, pedisse vingança, como está prometido em Isaías capítulo 34. Então haveria de Israel voltar à sua terra novamente. De um jeito ou de outro aconteceu. Israel está de volta à sua terra. E Roma, né, que também tem uma participação ali na morte do Filho de Deus, Israel se associou com Roma para fazer isso. Roma também deveria existir até nossos tempos. Se não fosse Roma ter criado um sacerdócio, né, um suposto sacerdócio de Israel, né, a teologia da substituição, quer dizer, o sacerdócio de Roma substituiu o sacerdócio de Israel, né? Tiro que saiu pela culatra, porque Israel acabou voltando para sua terra e a Igreja Católica achava que nunca mais ia acontecer isso, né? Por isso está escrito lá: e toda a terra se admirou, né, após a besta. Você que viu o vídeo anterior a esse vai entender o que eu estou falando aqui. Então é admirável o que aconteceu, porque jamais aconteceu de um país ficar sem existir durante quase 2000 anos e voltar de novo a existir. Isso é uma coisa incrível. Essa é a cabeça ferida de morte e a sua chaga mortal foi curada. A cabeça da besta. A besta, elas são nações, né? São confederação de nações, as Nações Unidas. Então uma dessas nações, que faz parte das Nações Unidas, estaria ferida de morte. Seria a cabeça ferida de morte. E a chaga mortal seria curada pela besta, né, a partir do versículo 11 do capítulo 13, que é a besta que sobe da terra, que é o governo político, né? E se você assistiu o vídeo anterior a esse, você vai entender o que eu estou dizendo. Então, são
necessário que aconteça coisas que às vezes são espantosas, e a gente fala, poxa, isso não deveria acontecer, mas se não acontecesse, não teria a consequência posterior, né, levado a um denominador comum, como vemos hoje. Por exemplo, se a gente for ver o Brasil aqui, sabemos que existiram os bandeirantes. O que esses bandeirantes faziam? Eles chegavam nos lugares onde tinha índio, onde tinha... enganavam os índios ali para tomar terra, porque eles deveriam demarcar, né, as terras que eles iam tomando. Os bandeirantes, por isso que chama bandeirantes, colocar bandeiras. E aí eles enganavam os índios lá com aguardente, colocavam fogo na... Ó, se vocês não aceitarem o que nós estamos fazendo aqui, nós vamos colocar fogo nos seus rios, colocar fogo aí nas suas águas. Aguardente, pinga, eles colocavam fogo, não, o álcool, vamos dizer assim, colocava fogo, e os índios ficavam com medo, falou, vai colocar fogo nas nossas águas. Deve ser pessoas de conhecimento superior dos deuses, sei lá, para fazer isso, né, colocar fogo na água. E assim eles conseguiram demarcar áreas que hoje conhecemos no Brasil, essas áreas aí. Alguém dissesse, não, deveria alguém naquela época lá, chegar lá e pôr um fim nesses bandeirantes e tal. Não teríamos essas demarcações que temos hoje do Brasil. O Brasil não seria o que é e não teria essas linhas de marcação que conhecemos hoje. Então veja que quando a coisa está acontecendo, às vezes, estou usando isso como ilustração, às vezes uma ação de Deus, ela não é compreendida. Ela não é compreendida pelas pessoas. Mas depois, então, é que vai fazer sentido. Então, o que é o motivo desse vídeo que eu estava dizendo? É que se não tivesse acontecido a Segunda Guerra, não tivesse acontecido o Holocausto, provavelmente os judeus não estariam hoje na sua terra. Isso não é só eu que digo. Isso eu já ouvi o judeu dizendo também. Né? Eles dizem que se Deus fez aquilo acontecer, o Holocausto, é porque ele tinha uma razão. Tem judeus que são conscientes, né? Ele tinha uma razão. É claro que tudo vai ser explicado depois. Nós vamos entender um dia por que tudo essas coisas aconteceram. Mas o que eu falei aqui complementa o que eu disse anteriormente nos outros vídeos sobre a questão de que a nação de Israel se estabeleceu novamente e não foi Deus que colocou eles lá, mas foi sim um plano de Deus que acontecesse assim, porque haveria de Israel estar na sua terra. Nisso vemos que é o fim dos tempos. Ah, mas isso já aconteceu em 1945. Mas na contagem de quando Jesus disse, eis que presto venho, nós estamos às portas para a vinda de Jesus. Porque há muitos outros sinais que estão acontecendo agora, nesse momento, que Jesus predizeu. Não, o predisse, né? O que é? Os falsos profetas. Então ele diz que por ocasião do fim ia aparecer muitos falsos profetas e falsos cristos. E vemos hoje. Ah, mas falsos profetas já existiam há muito tempo, rapaz. Nesse exponencial crescente que vemos hoje, não. Hoje a cada dia é fundada uma falsa igreja, uma falsa religião. Todo dia. E levando muitos após eles, né? Vemos aí que as próprias igrejas que pregavam a verdade não estão pregando mais. E o que é isso? A apostasia. Era necessário que primeiro viesse a apostasia. Então igrejas que estavam pregando a verdade não estão mais. Não se importam com a verdade mais. Eles se importam com dinheiro, posição, com essa mistura com a política. Toda igreja tem que ter um político na igreja para poder mexer os pauzinhos lá, para conseguir terreno, para conseguir benécias, para igreja, para denominação. Vemos isso aí direto da política, principalmente essas igrejas grandes aí, né? Igreja da Graça, Universal do Reino de Deus e outras, né, que são filhas da Universal, e também similares, né? Estão aí só querendo se envolver com política, né? Também o envolvimento dos crentes, quase que geral, com futebol. Futebol é a paixão do mundo. Futebol é a paixão, né, das pessoas que não são de Deus, e o povo de Deus também aí se envolvidos com futebol. E futebol tem ídolo, futebol tem deuses. Pelé é um tipo deus do futebol. Maradona, que morreu recentemente, também é um deus do futebol. Inclusive tem até igreja, que o pessoal adora ele, tem altar e tudo, né?
e aí o pessoal brasileiro aqui que tem envolvido com futebol resolveu fazer um filme do Pelé e colocar o título Eterno. Pelé Eterno, para quê? Para combater Maradona. Olha que cegueira. Por quê? Porque Eterno é um título de Deus. Só Deus tem esse título, o Eterno. Então eles colocaram o nome, né, do Pelé de Eterno, porque ele é Deus, ele é superior ao Maradona. Maradona é um Deus com com D minúsculo. Pelé é um Deus com D maiúsculo. Por quê? Porque ele é eterno. Ele é eterno. E as pessoas não veem isso, não conseguem enxergar. Estão preocupados aí com o anticristo de Hollywood, que vai vir aí bonitão aí, né? Tipo a novela das 8 lá do Edir Macedo. Você acha que Deus ia revelar para o Edir Macedo para ele fazer uma novela para alertar o povo? É claro que não. Eu estou mais para acreditar que o diabo fez o Edir Macedo fazer a novela. E veja que a novela fala igualzinho que se prega por aí. Você acha que o diabo ia deixar falar a verdade, sendo que o Edir Macedo está na mão do diabo? Ele ia falar mentira ou engano. Então não fica acreditando nessa coisa que o anticristo é um homem, não, que isso daí é um engano. A besta já está reinando, a besta é a ONU. A besta criou leis para afastar as pessoas de Deus. É isso que a besta fez. Afasta. O que é laico? Laico. O que é laico? Você já verificou a palavra laico? O que é? Ah, o Estado é laico. Pois então, laico significa sem Deus. Tá? Foi criado um Estado sem Deus. Olha, não precisa citar coisa de Deus aqui, não precisa citar a Bíblia aqui, que não tem cabimento para nós aqui, entendeu? Mas aqui é a Constituição. É sem Deus. Então o Estado é sem Deus. E o Estado faz você, né, participar diretamente. Que jeito? Fazendo você ser patriota. Você notou que no tempo pra cá tem essa coisa de patriotismo, tal, hein? Tem notado? E levanta lá uma imagem, e o pessoal canta hinos, amada, idolatrada, salve, salve, os evangélicos cantando isso. Abre o olho, abre o olho. Por que não abre o olho? Porque está esperando um homem bonitão de Hollywood vir, é o anticristo. Enquanto ele não vem, a gente não fica esperto. A hora que ele aparecer, que a gente calcular com o nome dele da 666, a gente fica esperto. Tudo que acontecer na política nós não vamos nos envolver. Mas agora, nesse momento, estão envolvendo na política. A imagem sobe, eles cantam. Amada idolatrada, salve, salve. Amada idolatrada, salve, salve. E a imagem subindo, né? A imagem do Estado, que é laico, que é sem Deus. É sem Deus. Laico significa sem Deus. Vocês não estão entendendo? Hein? A besta já está no poder. A besta é a ONU. E vocês, que participam dessas coisas, o que seria a marca da besta, será, hein? O que é a marca, o sinal da besta? O que é? Tem a ver com a testa e a mão. Testa significa pensamento. Significa aquilo que a pessoa acredita. E mão significa atos. Está levantando a imagem, as pessoas estão com a mente ligada naquilo. E coloca a mão no coração, do lado direito. E fala, amada, idolatrada, quero te servir, eu te sirvo, idolatrada. As pessoas não entendem, né? Amada, idolatrada, salve, salve. Esse salve, salve tem tudo a ver com a saudação que tinha a ver com César. Ave César. Então veja que as pessoas estão querendo se preparar depois que surgir esse homem lindo, maravilhoso aí de Hollywood. Que a besta seria um homem, não seria o poder vigente de hoje, não é. Não precisa se preparar, não precisa ficar preocupado agora, porque ainda não existe a besta. A besta vai vir ainda. Então faça o que der para você fazer agora, porque depois vai vir perseguição, não sei o que, achando que vai cortar a cabeça das pessoas. Que vai... Não, a destruição do povo santo, veja que é espiritualmente. O povo santo não é templo. Paulo não escreveu que o templo de Deus é as pessoas. As pessoas são o templo de Deus. Pedro não escreveu? Vós sois pedras vivas da casa de Deus. Pois então. E eles não foram mortos cruelmente. E eles foram o quê? Derrotados? Eles foram vencidos? Não. Morrer significa ter vitória. Morrer em Cristo significa ser vitorioso. Mas a Bíblia diz,
que ela, a besta, faria guerra aos santos e os venceriam. Espera aí, para vencer os santos, então não é matar, porque se matar, o santo vence, mas ela derrotaria os santos. Os santos são os escolhidos de Deus, né, os separados. Ela derrotaria os santos. Mas como que derrotaria? Venceria. Então esse vencer não é matar, como eles estão esperando que vão ser mortos pelo anticristo. Não. Vencer seria outra coisa então, porque os apóstolos, todos eles morreram, fora João, de morte cruenta. E eles venceram. Eles venceram. Inclusive Jesus fala no Apocalipse, nós lemos lá que ele falou: tereis uma perseguição, né? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele não disse assim: vocês terão uma perseguição, depois eu vou dar um livramento e vocês vão prosperar e vão cantar sabor de mel. Não falou isso. Ele falou: vocês vão passar por uma tribulação e vão morrer. Vão morrer. E isso será uma vitória para vocês. Veja que sempre foi assim. Os apóstolos, olha que coisa estranha. Os apóstolos oravam agradecendo a Deus porque eram perseguidos e estavam prestes a ser mortos. Eles oravam agradecendo a Deus, dizendo assim, ó, Pedro disse isso numa oração. Ele disse: olha, agradecemos ao Senhor por julgar de sermos dignos de sermos perseguidos. Ou seja, trocando em miúdo, seria assim, ó, como se ele estivesse falando assim para Deus: Senhor, obrigado, porque o Senhor olhou para nós e viu que somos capazes de ir até a morte. E então o Senhor nos mandou a perseguição. Porque se nós não fôssemos capazes, o Senhor não teria mandado essa perseguição que poderá nos levar até a morte. Mas agradecemos ao Senhor por o Senhor ter nos julgado digno de sermos perseguidos até a morte. É isso que ele estava orando. Não é como hoje as pessoas oram: oh, Senhor, que bom que o Senhor vai me livrar, o Senhor vai dar o livramento. Não existia esse tipo de coisa. Na igreja primitiva não existia isso. A igreja primitiva entendia: a morte é vitória. Como há uma interpretação totalmente carnal aí, então o que seria a derrota? A derrota seria morrer. Morrer fisicamente. O anticristo vai matar fisicamente. Não. Essa morte é espiritual. É espiritual. Que já está acontecendo há muito tempo. A igreja já está morta. A igreja está morta. Morte espiritual é o que importa. Não é morte física. Morte física, todo mundo vai morrer. Quer queira, quer não. Então Deus não se importa com isso. E eles estão pensando na morte física. Vixe, vai me perseguir, vai tirar minha casa, vai tirar isso, vai tirar... Isso não vai acontecer, gente. Isso daí seria o anticristo de Hollywood, né? Aquele da novela das 8 lá, do Edir Macedo. Ele faz isso. Mas a besta do Apocalipse, que não tem a palavra anticristo no Apocalipse, a besta do Apocalipse é a ONU, que fez leis para que os crentes se afrouxassem e se envolvessem com o mundanismo. E a igreja foi derrotada. Fará guerra aos santos e os vencerá. Que jeito? Acabando com a santidade. Santidade é o quê? Santidade é separação, é não se misturar com o mundo. E hoje a igreja está misturada com o mundo. Obrigado por ter visto meu vídeo. Deciro Leal.